Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Que Deus possa hoje falar de forma bem clara ao seu coração. Hoje a mensagem é super rápida para não nos cansar, mas é um tema muito interessante porque sempre em toda a nossa carreira de fé cristã ou também para quem ainda não é cristão, sempre tem uma pergunta constante em todas as etapas da nossa vida. Qual que é? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Ou sobre algo, alguém, algum negócio, algum relacionamento. Então, a maioria dos cristãos, e como eu já disse, não cristão, tem muita dificuldade realmente para saber qual é a vontade de Deus, para se posicionar quanto a algumas decisões que são cruciais para a gente tomar na nossa vida. E é claro, quem crê em Deus de alguma forma, ele vai estar receoso, né, de tomar uma direção contrária, porque quem crê em Deus sabe que se a gente tomar uma decisão errada, isso vai refletir, né, para sempre em nossa vida. Então, a gente sempre quer saber, sim, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, assim, são muitas questões. Vamos tentar aqui ver o que é ou não, como devemos saber o que é da vontade de Deus para a nossa vida, sobre algo, alguma decisão, relacionamento, enfim. A primeira coisa que eu diria seria a primeira forma e mais eficaz da gente saber se algo é ou não da vontade de Deus para a nossa vida é analisando o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. A Bíblia, se ela fundamentar através da sua doutrina, né, da doutrina bíblica, se ela fundamentar a favor, então é da vontade de Deus. Mas se ao contrário, aquela decisão, né, aquele desejo que você tem para saber se é ou não da vontade de Deus, se a Bíblia também fundamentar ao contrário, então definitivamente não é da vontade de Deus, porque quem norteia é a Bíblia, tá? Não é o pastor, não é seu marido, não é seu amigo, não é um consultor, não é o coach, é o Senhor, através das Escrituras. Mas o ser humano ainda vai à frente. E se a Bíblia não se posicionar de forma clara, e aí? O que eu faço nesse caso? Como eu disse, na Bíblia há muitas questões que não se deixa claro, né? Ela não deixa claro, não é descrito de forma específica sobre alguns assuntos. Então, nesse caso, quando não está claro, né, ela não especifica, ela não define nitidamente sobre esse assunto, algo que você queira, então, novamente, a gente deve buscar os princípios fundamentais bíblicos, tá? Para nos nortear. Então, caso esses princípios bíblicos venham a ferir aquilo que você está pedindo, está desejando, está querendo saber, não é da vontade de Deus. Agora, se ela não ferir, ela pode não falar nada, mas se ela não está desaprovando, sim, pode ser a vontade de Deus, claro. E uma das coisas assim que eu acho que é um princípio chave, né, para mim, para muitos, para saber realmente qual é a vontade perfeita de Deus, o princípio-chave aí dado por Deus, está lá em Colossenses 3, verso 15, que diz assim: seja a par de Cristo, o árbitro em vosso coração, o árbitro e a paz. O árbitro é o juiz, é aquele que julga as questões. Esse versículo aqui de Colossenses 3,15, capítulo 3, versículo 15, nos ensina que a par de Cristo deve ser esse juiz em nosso coração. Isso quer dizer o quê? Se ele é o árbitro, ele é o juiz, e se nós buscarmos a Deus com sinceridade acerca desse assunto, acerca de saber sobre a vontade de Deus, sobre algo, sobre as nossas vidas,
Então, devemos ter paz em nosso coração. Se nós tivermos paz, então esse juiz está, né, nos dando paz. Então, pode, claro, ser a vontade de Deus, se houver essa paz. Mas, se Deus, né, ele, se por acaso, né, você sente o seu coração atribulado, angustiado, é uma dúvida constante, é uma perturbação, e você fica atribulado de alma, então definitivamente não é a vontade de Deus, porque o Senhor Jesus, ele é a própria paz. E quando nós buscamos com sinceridade, Deus é muito fiel, tá? Ele não vai nos deixar a gente se enganar. Se realmente, com sinceridade, a gente for perguntar: Senhor, isso é da tua vontade? Esse relacionamento é da tua vontade ou não? É claro, por exemplo, um exemplo bem clássico. Eu sou cristão e eu tô a fim de uma pessoa que não é cristã. A Bíblia não vai fundamentar, ela vai dizer que é julgo desigual. Por incrível que pareça, eu caí nessa, gente, vocês acreditam? Enfim, mas, né, a gente paga um preço. Então, não é da vontade de Deus, nunca será da vontade de Deus, porque Deus já disse de antemão que luz e trevas não se unem. Então, ponto final, não vamos tentar querer ganhar essa pessoa para Jesus, para depois e tal, porque são casos assim raríssimos, mas não é da vontade de Deus. Agora, o versículo mesmo, assim, aquele versículo porreta, chave, versículo de ouro, que fecha toda essa questão com chave de ouro, está em Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. A dúvida que você quer saber se é algo da vontade de Deus ou não. E a paz de Deus, vou repetir, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ponto final. Não fique ansioso, ore, o Senhor vai te responder. Se vir a paz, o Senhor vai colocar paz no seu coração, vai exceder, Ele vai te dar esse entendimento, né? E a paz vai guardar esse entendimento e o seu coração. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente fim de semana, tá? Fica na paz.